Estudar gratuitamente na Alemanha a graduação é possível? É sim, é muito possível e é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje aqui no canal Clube de Alemão. Vamos lá? A Alemanha ela é muito conhecida por suas faculdades gratuitas, aliás, por todo o seu ensino gratuito, né? Desde a base até doutorado, por exemplo. A Alemanha é conhecida porque as suas opções gratuitas, que são a grande maioria delas, inclusive, são de muitíssima qualidade, né? De altíssima qualidade. E é por isso que eu quero te ensinar como é que você pode também ter acesso a esse ensino superior gratuito na Alemanha. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa saber é que existem duas formas de você acessar o ensino superior gratuito na Alemanha, sendo brasileiro, não tendo estudado por lá, né, a escola. A primeira opção é, você terminou o ensino médio, você começar a fazer uma faculdade no Brasil por um ano, tá? Depois que você fez uma faculdade por um ano no Brasil, você pode pedir transferência para uma universidade na Alemanha. As universidades na Alemanha, em sua grande maioria, são universidades públicas e, por isso, gratuitas, ou seja, você pedindo essa transferência, você estudaria gratuitamente na Alemanha. Uma coisa importante dizer em relação a isso é que a universidade é gratuita, mas você precisa demonstrar os meios de estudar e morar por lá, né? É gratuita, mas eu não estou falando de bolsa, né? Um vídeo sobre bolsa seria muito legal, posso fazer depois, se vocês quiserem colocam aqui nos comentários, mas o que eu tô te dizendo é, você vai precisar comprovar os meios de subsistência para poder estudar lá, né? Principalmente em relação ao visto, vão te pedir ao te dar o visto, né? Ao analisar a sua documentação para o visto, se você tem condições de morar por lá. Aí eu posso trabalhar por lá, Lúdio? Pode, só que o visto de estudante, ele permite aquilo que a gente chama de trabalho mini job, né? Um mini trabalho. Ou seja, você pode trabalhar no máximo 20 horas por semana. E muito mais importante que isso, tem um limite também do quanto você pode ganhar nesses mini jobs. Ou seja, por mais que você possa sim trabalhar, como muitos estudantes alemães fazem, né? De garçons, outros trabalhinhos assim para conseguir dinheiro, para se virar, por mais que você possa trabalhar, você vai precisar sim comprovar outra fonte de renda, tá? Outros pontos importantes. A universidade é gratuita, mas não significa que não tem taxa. Ué, como assim, Lud? Apesar da universidade ser gratuita, os custos do seu processo são cobrados semestralmente. Isso pode variar de 100 a 300 euros, né? Não é nada, principalmente porque você pagando essa taxa semestral, você tem acesso a todas as benesses, a todos os benefícios de ser estudante, como por exemplo, o passe livre para você andar o semestre em todo, não só na sua cidade, em qualquer meio de transporte, mas também no seu estado inteiro. Muito legal, né? E mais uma coisa importante, qual nível de alemão você precisa para estudar numa universidade alemã na graduação? Olha, geralmente C1, tá? Que é o nível avançado. Eu já vi universidades pedindo, inclusive, C2, tá? Existem sim universidades que pedem C2, que é um nível mais avançado, muito acadêmico, e a grande maioria pede C1, tá? Mas não se preocupe, que a segunda forma de entrar numa universidade alemã é mais simples, inclusive, no que se refere aos conhecimentos de língua alemã. Depois que você terminar o ensino médio no Brasil, você pode ir para a Alemanha fazer o famoso Studienkolleg. O que é o Studienkolleg? Basicamente, é mais uma formação para te preparar para a universidade alemã. Então, você terminou o ensino médio, mas você ainda não tem o Abitur. O que é o Abitur? É tipo um Enem da Alemanha, vou dizer assim. Você não tem isso, afinal você estudou no Brasil e não na Alemanha. Você precisa fazer esse Studienkolleg para mostrar, olha, eu também conseguiria, digamos assim, terminar o ensino médio aqui para entrar na Alemanha. É mais ou menos essa a ideia, tá? O que você precisa saber sobre o Studienkolleg? Para o Studienkolleg, você precisa ter o nível B1 da língua alemã, então facilita bastante, né? Enquanto para entrar direto na universidade você precisa de C1 ou C2, no Studienkolleg você precisa só do B1, né? Isso é muito mais simples de alcançar. Você alcança em meses, por exemplo, dentro do Clube de Alemão, a nossa escola online de alemão, né? Então, isso não é um grande desafio como, por exemplo, C1 e C2. Obviamente, você vai precisar se esforçar, vai precisar se dedicar, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Uma outra coisa muito importante também é que você precisa fazer uma prova para entrar no Studienkolleg. Essa prova vai ter o quê? Matérias do ensino médio. Exatamente para provar, olha, eu fiz o ensino médio ali no meu país e eu tenho condições de estudar aqui no Studienkolleg, fechou? Depois que você faz o Studienkolleg, aí você tem o acesso às universidades. Você pode, então, acessar as universidades. E é muito importante a sua nota por lá, porque isso vai te ajudar também a ser aceito em universidades, por exemplo, que te interessem.
E, assim como as universidades, o Studienkolleg também tem essas taxas de processamento, de 100 a 300 euros. Então o Studienkolleg também é gratuito, mas você vai ter que pagar essa taxa semestral e, como eu falei, de qualquer forma você precisa comprovar alguma renda para que você receba o visto e as pessoas saibam, olha, essa pessoa aqui tem condição de morar na Alemanha. Gostou? Achou interessante saber que você pode sim fazer graduação na Alemanha? Vou fazer também um vídeo falando sobre mestrado na Alemanha e doutorado, porque assim você tem um panorama completo de como é estudar na Alemanha. Eu fiz, né, mestrado e doutorado, não fiz graduação no Brasil, mas fiz mestrado e doutorado e tenho muita experiência nesse sentido. Vou dividir com vocês em outros vídeos, tá bom? Então é isso. Tschüss!